O casal que superou tudo por acreditar nos planos de Deus. Eles estudavam na mesma escola, cruzavam os mesmos corredores, compartilhavam os mesmos espaços, mas pertenciam a mundos completamente diferentes. Ele era o garoto que todos conheciam, carismático, envolvido nos esportes, cercado de amigos e olhares atentos por onde passava. Sua presença era marcante, e bastava chegar para que o ambiente ganhasse outra energia. Tudo nele transmitia confiança, popularidade e a sensação de que tinha tudo sob controle. Ela, por outro lado, era o oposto em muitos aspectos. Reservada, dedicada aos estudos e apaixonada por conhecimento, passava os intervalos cercada por livros. Não chamava a atenção pelas roupas da moda ou pelas conversas agitadas, mas pela inteligência tranquila e pela maneira firme com que perseguia seus objetivos. Enquanto muitos a viam apenas como a CDF da turma, ninguém imaginava a profundidade de seus sonhos e a força silenciosa que carregava dentro de si. Naquele universo escolar, as fronteiras entre os grupos eram claras. Ele brilhava no centro das atenções. Ela observava de longe, convicta de seu caminho. Não havia motivos aparentes para que esses dois mundos se encontrassem. Até que uma necessidade inesperada criou a primeira oportunidade de aproximação. O ano letivo avançava. As provas finais se aproximavam e, com elas, a pressão por resultados. Ele, apesar de sua popularidade, estava prestes a repetir o ano. As notas não eram boas, e os professores já haviam dado todos os avisos possíveis. Foi então que a direção sugeriu aulas de reforço, algo que ele nunca havia levado a sério. Mas dessa vez não havia escolha. Ou aceitava ajuda, ou enfrentaria consequências reais. Do outro lado, ela foi chamada discretamente pela coordenação. Reconhecida por seu desempenho exemplar, recebeu o convite para ser tutora voluntária de um colega que precisava de apoio urgente. Ao ouvir o nome dele, hesitou por um instante. Não era alguém com quem tivesse proximidade. Vinha de um universo completamente diferente do seu. Ainda assim, algo no fundo de seu coração a levou a aceitar. O que nenhum dos dois sabia é que aquele simples sim seria o ponto inicial de uma jornada que mudaria não apenas suas rotinas, mas suas vidas inteiras. O cenário estava montado. Dois jovens, duas histórias distintas, e um propósito maior começando a se revelar aos poucos. O que estava por vir ultrapassaria notas escolares e amizades passageiras. Seria uma prova de fé, amor e perseverança. Naquele ambiente escolar, tudo parecia dividido em linhas bem definidas. Havia os grupos populares, os esportistas, os artistas, os que se destacavam pelas notas e aqueles que simplesmente passavam despercebidos. Ele reinava no centro de um desses grupos. Capitão do time, sempre rodeado de amigos, cheio de confiança e com a atenção voltada para tudo, menos para os estudos. Era querido pelos professores por seu carisma, admirado pelos colegas e, muitas vezes, invejado por sua facilidade em se destacar sem grandes esforços. Ela caminhava em outra direção. Tinha uma rotina disciplinada, marcada por horários rigorosos, livros sempre em mãos e uma concentração admirável. Seu nome era constantemente citado em reuniões pedagógicas, não por problemas, mas como exemplo de excelência. Enquanto ele ocupava os corredores com risadas e conversas altas, ela passava despercebida, focada, como se estivesse sempre alguns passos à frente do tempo ao seu redor. Havia olhares cruzados de vez em quando, nada além de instantes breves que pareciam não ter importância. Para ele, ela era a garota inteligente, alguém distante de sua realidade social. Para ela, ele era o popular distraído, alguém que vivia em um ritmo diferente do seu. Nenhum deles imaginava que, sob a superfície dessas diferenças, existia um propósito que iria entrelaçar suas histórias de forma profunda. A escola, com seus sons de campainha e movimentação constante, seria o cenário onde Deus começaria a costurar discretamente um enredo inesperado. No meio dos trabalhos escolares,
das provas e das conversas aparentemente triviais, um encontro significativo estava sendo preparado. Eles não sabiam, mas cada rotina diária estava conduzindo-os para um ponto de convergência. Enquanto ele se preocupava com campeonatos e eventos, ela enfrentava seus próprios desafios em silêncio, inclusive um que carregava sozinha, sem que ninguém ao redor desconfiasse. A distância entre eles não era apenas social, mas também emocional e espiritual. Mesmo assim, Deus já estava movendo os detalhes. O terreno parecia comum, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer naquele ambiente que, até então, era apenas parte da rotina de ambos. Com a aproximação das provas finais, a pressão começou a aumentar. Para ele, os resultados ruins acumulavam-se como um peso crescente, algo que já não poderia ser ignorado com sorrisos e popularidade. Os professores estavam preocupados. A direção decidiu agir rapidamente e sugeriu que ele recebesse aulas de reforço para tentar reverter a situação antes do fechamento das notas. Ele não ficou animado com a ideia. Sempre foi o tipo que resolvia tudo com improviso, contando com a sorte ou com a ajuda de colegas nos últimos momentos. Mas dessa vez, não havia espaço para manobras. Se não melhorasse drasticamente, repetiria o ano. Foi então que recebeu a notícia de que a escola havia escolhido alguém para acompanhá-lo de forma intensiva. Do outro lado, ela foi chamada pela coordenação em uma reunião silenciosa. Reconhecida por seu desempenho exemplar e sua responsabilidade, foi convidada para ser a tutora voluntária de um aluno em situação delicada. Quando ouviu o nome dele, ficou surpresa. Nunca haviam trocado mais do que algumas palavras, e seus mundos não poderiam ser mais diferentes. Ainda assim, após um breve silêncio, aceitou. Não por vaidade ou desejo de aproximação, mas por um senso de dever, e no fundo, por sentir que poderia fazer a diferença. Ele recebeu a notícia com certa resistência, misturada à curiosidade. De todas as pessoas, justamente ela, a garota que sempre parecia imersa em livros distante dos círculos sociais, agora seria responsável por ajudá-lo a passar de ano. A ideia parecia estranha no início, mas não havia escolha. Aceitou, sem imaginar o quanto aquele simples sim mudaria tudo. A escola marcou os primeiros encontros para depois das aulas, em uma sala silenciosa e pouco frequentada. O que começou como uma obrigação acadêmica estava prestes a se transformar no primeiro passo de uma jornada que ultrapassaria completamente os limites da sala de aula. As primeiras aulas aconteceram de forma quase mecânica. Ele chegava com seu jeito descontraído, muitas vezes atrasado, enquanto ela já estava pronta, com os cadernos organizados e os conteúdos planejados. A dinâmica era clara. Ela explicava com paciência, ele ouvia, às vezes disperso, às vezes intrigado com a facilidade com que ela dominava assuntos que para ele pareciam impossíveis. No início, enxergava aquilo como uma obrigação escolar, um fardo temporário que precisava suportar para não repetir o ano. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Entre uma explicação e outra, surgiram momentos de silêncio diferentes. Não aqueles constrangedores, mas pausas em que ele se pegava observando quem ela realmente era. Havia uma firmeza tranquila em suas palavras, uma serenidade que contrastava com a agitação constante de sua rotina. Ela não tentava impressionar, não buscava sua aprovação, simplesmente era quem sempre foi, dedicada, focada e cheia de convicção. Ela, por sua vez, começou a enxergar além da imagem superficial do garoto popular. Ao se deparar com suas dificuldades, percebeu que por trás da confiança exterior havia inseguranças que ele escondia bem. Nos momentos em que ele realmente se esforçava para entender, ela via sinceridade, não arrogância. Percebia um lado que poucos conheciam, o de alguém que, apesar das aparências, queria acertar, mas não sabia por onde começar. Com o passar das semanas, as aulas deixaram de ser apenas sobre matemática, gramática ou fórmulas.
Tornaram-se encontros silenciosos onde, entre palavras e olhares, uma conexão diferente se formava. Ele começava a chegar no horário. Ela, sem perceber, preparava cada encontro com mais cuidado. As diferenças entre eles não desapareciam, continuavam evidentes, mas, de alguma forma, já não pareciam barreiras intransponíveis. Ninguém na escola imaginava o que estava acontecendo naquele pequeno espaço após as aulas. Enquanto os corredores esvaziavam, duas pessoas que jamais haviam se aproximado começaram a descobrir algo que ia além dos livros e das provas. A presença de um sentimento nascente, sutil, mas real. Era apenas o começo de uma história que, sem que percebessem, estava sendo escrita passo a passo com uma intensidade que nenhum dos dois havia previsto. Por trás do sorriso sereno e da dedicação aos estudos, havia uma verdade que ela carregava sozinha. Enquanto os colegas a viam como exemplo de disciplina e inteligência, dentro de si travava uma batalha silenciosa. Havia recebido o diagnóstico meses antes, uma doença séria, que exigia cuidados constantes e tratamentos discretos. Não queria que ninguém soubesse. Não suportava a ideia de ser olhada com pena ou tratada como alguém frágil. Por isso, manteve tudo em segredo, escondendo a dor atrás de rotinas bem organizadas e uma postura firme. Nos dias em que as aulas particulares aconteciam, muitas vezes ela chegava cansada, mas jamais deixava transparecer. Tinha aprendido a conviver com a dor como quem carrega um fardo invisível, em silêncio, com fé e determinação. Nos intervalos entre explicações e exercícios, respirava fundo, disfarçando o cansaço para que ele não percebesse. Para todos, ela continuava sendo a aluna exemplar. Para Deus, era uma guerreira enfrentando uma estação difícil com coragem incomum. Nos momentos mais solitários, orava em silêncio. Pedia forças para continuar, mesmo quando o corpo dava sinais de desgaste. Sabia que não tinha controle sobre o futuro, mas confiava que nada do que estava vivendo era em vão. Sua fé era sua âncora. Mesmo jovem, compreendia que a vida vai além das aparências e que Deus tinha um propósito maior, mesmo nos dias em que o caminho parecia incerto. Enquanto isso, ele seguia sem imaginar o que acontecia. Para ele, ela era simplesmente a garota inteligente que o ajudava a recuperar notas. Observava sua dedicação e paciência, mas não tinha ideia de que por trás de cada explicação tranquila, havia noites em claro, exames, consultas e orações silenciosas. O que parecia apenas mais uma história de reforço escolar estava se tornando, aos poucos, um encontro entre alguém que precisava aprender a ver além da superfície e alguém que carregava, dentro de si, uma força moldada na dor e na fé. As semanas avançavam, e o que começou como um compromisso escolar começou a se transformar em algo muito mais profundo. As tardes de estudo tornaram-se um espaço silencioso, quase íntimo, onde dois mundos opostos começaram a se aproximar sem perceber. Ele, antes desinteressado, passou a chegar pontualmente preparado e aos poucos mais atento. Não era apenas sobre fórmulas ou textos. Havia algo na presença dela que despertava nele um novo tipo de atenção, diferente de tudo o que estava acostumado. Ela continuava ensinando com paciência e clareza, mas por dentro notava uma mudança sutil. A postura dele estava diferente. As conversas começaram a fluir além dos conteúdos escolares. Falavam sobre sonhos, sobre o futuro, sobre a vida fora dos muros da escola. Ele descobria nela uma profundidade que jamais havia notado em alguém. E isso o desconcertava de forma boa. Não era apenas admiração intelectual. Havia algo que tocava mais fundo, como se o coração começasse a reconhecer um espaço que sempre existiu, mas estava adormecido. Para ela, aquilo era inesperado. Sempre manteve uma barreira invisível entre seu mundo e o dele, convicta de que pertenciam a realidades paralelas. Mas o convívio trouxe uma nova percepção. Percebia um olhar diferente, gestos atentos e um respeito que contrastava com a imagem superficial que todos tinham dele. E,
Mesmo sem querer admitir, aquele vínculo silencioso começou a aquecer um espaço que ela julgava estar reservado apenas para seus livros e orações. A conexão não era feita de grandes declarações, mas de pequenos gestos, a forma como ele escutava, a maneira como ela explicava sem pressa, as risadas discretas que surgiam entre um exercício e outro. O ambiente antes acadêmico transformou-se em território de descoberta mútua. Enquanto o mundo ao redor continuava igual, algo dentro deles começava a mudar. Nenhum dos dois tinha coragem de dar nome ao que estava acontecendo, mas ambos sabiam que aquelas tardes não eram mais simples aulas. Eram encontros que marcavam a alma, preparando o terreno para algo muito maior do que poderiam prever. Tudo parecia estar fluindo naturalmente, até que, de repente, ela começou a faltar. No primeiro dia, ele imaginou que fosse apenas algum imprevisto. No segundo, achou estranho. No terceiro, a inquietação tomou conta. As mensagens que enviava não eram respondidas. As ligações iam direto para a caixa postal. Nos corredores da escola, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Aquela presença sempre pontual, firme e serena havia simplesmente desaparecido da rotina. Ele tentava se concentrar nas aulas, mas a ausência dela era como um vazio constante. Cada tarde sem os encontros parecia mais longa que o normal. A inquietação cresceu a ponto de não conseguir mais ignorar. Decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Foi até a casa dela. Ao chegar, foi recebido pela mãe com um semblante preocupado e cansado. Com delicadeza, ela explicou a verdade que ele desconhecia. A doença silenciosa que ela vinha enfrentando havia se agravado, e ela estava internada. Precisava de cuidados intensivos, e a situação era delicada. A notícia caiu sobre ele como uma onda fria. Aquela garota que parecia inabalável, que sempre aparecia com cadernos organizados e sorriso sereno, agora estava em um leito de hospital, lutando contra algo muito maior do que qualquer prova escolar. Sentiu um misto de choque, culpa por não ter percebido antes, e um vazio profundo, como se uma parte essencial do cotidiano tivesse sido arrancada de repente. Naquela noite, não conseguiu dormir. Pensamentos se misturavam com lembranças recentes. Os sorrisos discretos, as conversas que iam além dos estudos, o brilho nos olhos dela quando explicava algo que amava. Percebeu que o sentimento que havia nascido em meio ao cotidiano era muito mais forte do que imaginava. E naquele momento tomou uma decisão silenciosa. Não iria se afastar. Não permitiria que a doença apagasse o vínculo que Deus havia começado a formar. O garoto popular, que sempre viveu cercado de distrações, foi confrontado com uma realidade crua. E foi nesse confronto que algo profundo começou a se firmar em seu coração. Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que ele já havia vivido. A rotina agitada da escola deu lugar a um silêncio estranho. As tardes, que antes eram preenchidas com estudos e risadas discretas, agora estavam vazias. Ele não conseguia parar de pensar nela no hospital, imaginando o que estaria sentindo, como estaria enfrentando tudo aquilo sozinha. Foi nesse cenário de incertezas que um novo processo começou dentro dele. Até então, nunca tinha se voltado para Deus de verdade. Sabia orações decoradas, palavras repetidas em eventos religiosos, mas nunca havia se ajoelhado para falar com sinceridade. Naquela noite, tomado por preocupação e sentimentos que não sabia explicar, fez algo simples. Fechou os olhos e tentou falar com Deus do jeito que sabia. As palavras saíram confusas no início, entrecortadas por silêncio, mas foram reais. Foi ali, em seu quarto, que a primeira oração verdadeira nasceu. Não de costume, mas de necessidade profunda. No início, não sabia o que dizer. Apenas abriu o coração e falou como quem conversa com alguém presente. Pediu que Deus cuidasse dela, que desse forças, que fizesse algo quando ele se sentia impotente. E aos poucos, dia após dia, aquela oração desajeitada se transformou em um diálogo constante. Ele estava aprendendo a orar, não por religião, mas por amor.
Enquanto ela lutava no hospital, ele lutava no invisível. A popularidade perdeu importância. Os amigos estranharam seu silêncio, mas ele já não estava mais preocupado em explicar. Sua energia estava voltada para algo muito maior. Começou a visitar a igreja do bairro discretamente, sentando-se nos últimos bancos, ouvindo com atenção palavras que, pela primeira vez, pareciam ter endereço certo. A doença dela trouxe tempestades, sim, mas foi nessa mesma tempestade que ele descobriu a profundidade da fé. O garoto que antes vivia cercado de risos e distrações estava sendo transformado por uma simples verdade. Quando o coração se volta para Deus, ele ensina a falar, ouvir e esperar. O tempo no hospital trouxe desafios intensos. A cada nova visita, ele se deparava com a realidade dura da enfermidade, mas também com algo que jamais havia presenciado: a força silenciosa dela. Mesmo enfraquecida fisicamente, mantinha um olhar firme, sereno, cheio de fé. Não reclamava, não dramatizava, apenas confiava. Para ele, que sempre viveu cercado de facilidades e aplausos, aquilo era um choque transformador. As conversas, antes leves e cheias de brincadeiras, tornaram-se profundas. Agora, ele já não era mais alguém perdido tentando entender quem era Deus. Estava aprendendo a discernir a vontade divina através das Escrituras. Cada versículo que lia parecia iluminar sua mente e aquietar o coração. Começou a compreender que as promessas de Deus não são frágeis nem condicionadas às circunstâncias. São firmes, eternas e se cumprem no tempo perfeito. Essa clareza o fortalecia. Quando ela falava sobre confiança em Deus, ele não apenas ouvia, mas entendia. Já conseguia reconhecer os sinais do cuidado divino nos detalhes do dia, enxergando além da situação difícil. Ele, por sua vez, sentia uma mistura de sentimentos novos: a tristeza de vê-la fragilizada, a vontade de protegê-la de tudo, e uma fé nascente que crescia a cada oração feita no silêncio do seu quarto. Já não era o garoto distraído que chegou atrasado na primeira aula particular. Era alguém que, pela primeira vez, compreendia o valor de estar presente de verdade. Enquanto muitos colegas se afastavam por não saberem lidar com a gravidade da situação, ele escolheu permanecer. Passava horas no hospital, mesmo que fosse apenas para ficar sentado ao lado dela, em silêncio. Percebia que sua presença não precisava ser perfeita, precisava ser fiel. Foi nesse período que Deus começou a trabalhar de forma ainda mais profunda nos dois. A doença, que parecia um obstáculo intransponível, tornou-se um terreno fértil para a fé, amadurecimento e um tipo de amor que não nasce em tempos fáceis, mas em meio à luta. Com o passar dos meses, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto os médicos faziam o que podiam e os tratamentos seguiam seu curso, havia uma atmosfera diferente cercando tudo aquilo. Não era negação da realidade. Era fé amadurecida. Ele, agora fortalecido pela palavra e pela oração, já não enxergava apenas o hospital ou a enfermidade. Via os sinais sutis de que Deus estava agindo em cada detalhe. A cada visita, levava não apenas palavras de ânimo, mas convicções firmes. O garoto popular de antes havia se transformado em alguém capaz de sustentar outro com fé. Houve dias difíceis, em que os diagnósticos pareciam desanimadores, e outros em que pequenas vitórias surgiam como raios de luz no meio da escuridão. Exames que antes indicavam agravamento começaram a mostrar melhoras inesperadas. Os médicos se surpreendiam com a resistência dela, com sua recuperação gradual, e mesmo sem compreender, reconheciam que algo além dos cuidados clínicos estava acontecendo. Ele via cada melhora como resposta de oração. O menino que antes não sabia como orar, agora intercedia com firmeza e confiança, abrindo a Bíblia em passagens que fortaleciam sua esperança. Não era mais uma fé infantil ou emocional. Era convicta, alicerçada. Deus estava moldando não apenas o resultado da história,
mas os dois protagonistas por dentro. No ambiente escolar, essa transformação também ficou evidente. Os colegas começaram a notar que ele já não era o mesmo. A superficialidade que o cercava antes havia dado lugar a um olhar mais profundo, uma postura diferente. Sua popularidade deixou de ser um escudo e se tornou uma plataforma silenciosa de testemunho. A história dos dois começou a inspirar outros, não por discursos ensaiados, mas pela maneira real como enfrentavam a dor com fé viva. O hospital deixou de ser apenas lugar de tratamento e se tornou um altar invisível, onde orações sinceras encontravam respostas inesperadas. Milagres não vieram em explosões dramáticas, mas em passos firmes e constantes. Mudanças verdadeiras aconteceram não apenas no corpo dela, mas na alma de ambos, que aprenderam a caminhar juntos, sustentados por um propósito maior do que qualquer dificuldade. Com o passar do tempo, a história deles deixou de ser marcada apenas por lutas e começou a revelar a beleza dos frutos plantados com fé. O que havia nascido em meio a livros e aulas de reforço se transformou em algo muito maior. Um amor amadurecido pelas provações, fortalecido pelas orações e sustentado pelas promessas de Deus. Não foi um sentimento que surgiu em meio à facilidade, mas no meio do processo. E foi exatamente isso que o tornou sólido. Ela, aos poucos, recuperava a saúde. Os médicos falavam em progresso consistente, e cada melhora era celebrada com gratidão silenciosa. Ele continuava ao lado dela, não como alguém movido por impulso passageiro, mas como alguém que havia decidido permanecer. Não era mais o garoto popular de antes. Era um homem jovem moldado pela fé e pela experiência de ver Deus agir de perto. As conversas entre eles ganharam um novo tom. Não falavam mais apenas de provas ou tratamentos, mas de futuro. Sonhavam com os olhos abertos, conscientes de que cada etapa daquela caminhada tinha um significado maior. O relacionamento deles não nasceu em um palco de aplausos, mas no silêncio de salas de aula vazias, em orações feitas de madrugada, em lágrimas trocadas nos corredores de um hospital. E foi nesse ambiente, longe das expectativas superficiais, que o amor floresceu no tempo certo, sem pressa, sem máscaras, sem depender das circunstâncias favoráveis. Era um amor que carregava marcas, cicatrizes e testemunhos. Um amor que inspirava não por ser perfeito, mas por ter sido lapidado por Deus, passo a passo, até se tornar forte o suficiente para enfrentar qualquer estação. O que começou de forma simples, em uma sala de aula silenciosa, tornou-se uma jornada marcada por fé, transformação e amor verdadeiro. Eles não sabiam o que os esperava quando aceitaram aquele primeiro encontro de reforço escolar, mas Deus já estava conduzindo cada passo com perfeição. As diferenças que pareciam barreiras se tornaram pontes. As dificuldades que pareciam obstáculos se transformaram em instrumentos de lapidação. Ele aprendeu a orar, a ouvir, a discernir a vontade de Deus e a permanecer quando muitos teriam recuado. Ela mesma, em meio à dor, permaneceu firme, confiando em promessas que pareciam distantes, mas que nunca deixaram de ser reais. Juntos, descobriram que quando Deus está no centro de uma história, até as tempestades servem a um propósito maior. A doença não foi o fim, foi o terreno onde a fé deles criou raízes profundas. O tempo de espera não foi desperdício, foi o processo pelo qual Deus os preparou para viver um amor sólido e verdadeiro. Cada lágrima, cada oração desajeitada, cada visita silenciosa ao hospital foi parte de uma história maior, escrita com detalhes que só o Criador poderia planejar. Hoje, quando olham para trás, não veem coincidências, veem direção, não veem sorte, veem promessa cumprida. Eles entenderam que amar de verdade não é caminhar apenas em dias ensolarados, mas permanecer firmes nas noites mais escuras, acreditando que Deus continua no controle. Esse é o testemunho de um casal que superou tudo não pela força própria, mas por acreditar profundamente nos planos de Deus. Uma história que mostra que quando o amor nasce em terreno fértil de fé, ele floresce no tempo certo
e se torna inabalável, deixando marcas eternas no coração de quem vive e de quem ouve.